Olá, o Gente.com de hoje abre espaço para falar de terapia celular, que nada mais é que o uso de células no tratamento médico. Antes, a única fonte de matéria-prima para este tipo de terapia eram as células-tronco do sangue, mas hoje há várias outras possibilidades que permitem ao paciente alcançar a recuperação ou a melhora significativa do seu estado. Eu converso sobre esse assunto com um especialista na área, o professor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da PUC, Dr. Paulo Brofman. Obrigada pela participação, Dr. Paulo. Obrigado a você. A gente podia começar, então, explicando um pouco mais para quem está nos assistindo agora o que é essa terapia celular. Muito bem, a terapia celular hoje é identificada dentro da área da saúde como a utilização de procedimentos em que usa-se células para tentar reparar ou regenerar órgãos até então que não têm essa possibilidade. As células, baseado no princípio das células-tronco. As células-tronco, elas existem em diferentes órgãos e tecidos do nosso corpo e são células que ficam permanentemente regenerando aquelas células que vão envelhecendo e vão morrendo. Mas tem órgãos que não têm essa capacidade de ter essa regeneração natural. Então, nós estamos usando o princípio dessas células-tronco, ou seja, a gente obtém essas células-tronco, isola em laboratórios altamente especializados e reinjeta no paciente com o objetivo de tentar auxiliar e reparar órgãos que não têm a capacidade de per si recuperar para que o paciente volte a ter uma vida ou com pelo menos uma condição de vida melhor. Eu comentei há pouco que no início utilizava-se muito, ou basicamente, células-tronco do sangue. Hoje já existem outras alternativas, outras fontes de matéria, não é verdade? Hoje em dia a gente tem usado, sim, diferentes fontes para células-tronco. Primeiro, a mais comum é essa, né, como você citou, são células obtidas da medula do osso, do tutano do osso, principalmente dos ossos do quadril ou os ossos longos como o fêmur da perna. Mas hoje nós estamos usando células-tronco obtidas do sangue circulante ou do sangue de cordão umbilical, da parede do cordão umbilical, do tecido adiposo, o tecido gorduroso do nosso corpo, ele é muito rico em células-tronco e com isso, então, a gente está conseguindo obter células mais diferenciadas, o que a gente chama já uma segunda geração de células-tronco, com um potencial muito mais forte de reparar e regenerar os órgãos lesados. E isso do próprio paciente, doutor Paulo? Em geral, lógico, as células do tecido adiposo Sim. ou do sangue periférico ou da medula do osso ou do tutano do osso é do próprio paciente. Quando nós falamos em célula do sangue de cordão umbilical Sim. ou da parede de cordão umbilical, é uma mãezinha que doou esse material para que a gente possa obter as células e guardar para quem assim precisa. Porque eu lembro que esse material é descartado, né, jogado fora ao Exatamente. nascimento da criança. Tradicionalmente é isso que acontece. Quando nós temos a sensibilidade da mãe dessa criança de doar, porque ele doa para um uso coletivo, não é individual para ninguém. Ela doa e isso daí em laboratório nós isolamos ou as células do sangue de cordão umbilical ou mesmo as células da própria parede do cordão umbilical. Então vamos começar explicando na prática o que isso representa. Se a gente começar a analisar enfermidades que hoje são comuns, que deterioram muito a vida do paciente, enfim, alguns até nem conseguem se recuperar, e a partir dessas pesquisas, essa situação vem mudando já para muitas pessoas. Por enquanto, ainda em fase de pesquisa, né? No Brasil, toda terapia com células-tronco é considerada um tratamento experimental. Portanto, tem que haver autorização dos comitês de ética das entidades a qual nós somos vinculados. Antigamente, alguns meses atrás, havia necessidade, inclusive, de pedir autorização para o Ministério da Saúde, para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é do Conselho Nacional de Saúde. Mas hoje, pela nova regulamentação, os próprios comitês de ética das instituições podem autorizar o uso de células-tronco. Com isso, então, ficou uma maneira mais fácil de a gente desenvolver projetos, não sem segurança, evidentemente que não é por esse caminho, mas acaba um pouco a burocracia de ter que ir para Brasília e voltar e autorizar que a gente
utilize as células-tronco. E por que é importante hoje essa pesquisa com células-tronco? Nós temos duas fases da medicina. A medicina de diagnóstico, onde é feito o diagnóstico da doença, e a medicina curativa, onde a gente cura as doenças e alivia os sintomas. Mas ainda nós não temos a terceira fase da medicina, que é a medicina regenerativa, né? E as células-tronco passam a ter um papel muito importante, porque também não adianta eu viver 100 anos se eu vou ter Alzheimer com 70 anos, né? E o papel da terapia celular é tentar regenerar, por exemplo, o meu cérebro, para que eu pelo menos tenha condições de vida adequadas para que possa viver 100 anos. Quando a gente fala sobre isso, quer dizer, devolver ao homem uma condição que ele vai perdendo naturalmente com a idade. Seria quase isso, né? Mas aí, em que aplicações? Bom, hoje no Brasil tem sido pesquisado em diferentes órgãos e tecidos. É pesquisado para o que a gente chama as doenças autoimunes, como, por exemplo, a diabetes, o lúpus, a esclerose múltipla. Para doenças do fígado, para a cirrose hepática. Para doenças do pulmão, como a fibrose cística e as alterações causadas, por exemplo, pelo tabagismo, né? O enfisema pulmonar. Para as doenças neurológicas, como acidente vascular encefálico, para as doenças Alzheimer, Parkinson, para regeneração de nervos e para paralisia cerebral, mas ainda numa fase, essa é uma fase muito inicial. E para as doenças do coração, ou seja, para pacientes na fase aguda do infarto e do miocárdio, ou pacientes em que já sofreram um tipo de lesão no músculo do coração, por o coração ser uma bomba de sangue, e ele perde um pouco dessa força contrátil, e nós temos, então, condições de reparar, ou seja, aquele paciente que está encaminhando por uma insuficiência cardíaca, uma perda da força contrátil do músculo do coração. Então, essas são as áreas que têm sido muito fortemente pesquisadas no nosso país. Bom, daqui a pouquinho você vai entender melhor o que representa essa esperança, essa nova possibilidade para os pacientes, e você vai conhecer pacientes que já passaram por essa terapia. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos conversando com o Dr. Paulo Brofman. Existe um lugar que reúne todas as maravilhas do Brasil. E mais algumas que você não encontra em lugar nenhum do mundo. Que possui figuras gigantescas esculpidas durante milhares de anos pela água e o vento. E que exibe todo o esplendor de uma das 7 maravilhas da natureza. Que tem no meio do mar uma ilha única, uma biodiversidade sem igual, com uma exuberante reserva ecológica. Que além da água salgada, tem muita água doce, a maior queda d'água do sul do Brasil. Que reúne nas ruas, praças e parques da sua capital a preocupação com um futuro sustentável. Que lugar é esse? Paraná. Prazer em conhecer.
Estamos de volta com Gente.com, hoje recebendo o professor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da PUC, o Dr. Paulo Brofman. Estamos falando sobre a terapia celular e a gente vai mostrar agora a reportagem que mostra a situação de uma paciente que passou por essa terapia. Vamos ver. O futuro para a cura de diversas doenças pode estar no tratamento com células-tronco. A técnica que utiliza células do próprio paciente ainda está em fase de muita pesquisa, em laboratórios como esse daqui, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba. É aqui que a equipe coordenada pelo Dr. Paulo Brofman e pela doutora Carmen Lúcia Rebelato se concentra em um trabalho pioneiro no país. Aqui é o Centro de Tecnologia Celular. Ele foi inaugurado em 2008 e os centros foram criados para a gente fornecer células-tronco para uma rede nacional de terapia celular e que essas células elas são cultivadas conforme as boas práticas de fabricação. Atualmente a gente está fazendo um ensaio para cardiomiopatia dilatada e outro para artrose de joelho. 10 pacientes participam como voluntários do estudo, que pode trazer muitas respostas para a medicina e para os pacientes. Pensando que é uma alternativa de tratamento, seriam resultados positivos, porque a pessoa aumenta o tempo de sobrevida, às vezes tem uma melhora na qualidade de vida do paciente. Então, a gente vê como uma última possibilidade de um tratamento, às vezes, de uma doença muito grave. Cultivadas no laboratório, as células retiradas de uma pessoa se multiplicam e em 4 semanas chegam a mais de 100 milhões de unidades. É nesse momento que elas são injetadas no paciente. Como a célula-tronco ela tem uma característica de imitar as células que tem ao redor dela, como ela está num local em contato com algumas fibras de cartilagem ainda, ela começa a se desenvolver na forma de células de cartilagem que se chamam de condrócitos. Então isso vai criar, por sobre essa lesão que ela teve, um novo tecido, que se chama de cartilagem ou fibrocartilagem. A partir desse momento começa uma segunda fase que é a fase da reabilitação. A aposentada Aracibe Dinotto passou pelo procedimento no combate à artrose e já sente os efeitos do tratamento. As dores diminuíram e a qualidade de vida está melhorando. Eu já sabia que o resultado é bom, porque a gente lê, a gente vê fora do país, a gente já tem notícia, né? E aqui não, aqui a gente não tinha. Falei, eu me disponho, né, a fazer tudo que for preciso. Era uma esperança, É uma esperança bem grande, né, dessa fase agora que eu tenho de ter qualidade de vida. Que resultados os médicos já puderam perceber aqui? O senhor poderia contar algum nesse caso para nós, estudo, doutor Paulo? que é coordenado pelo ortopedista Dr. Alcir Vilas Boas, e as células são produzidas lá no laboratório, é para pacientes que têm artrose de joelho. Como o nosso joelho é uma articulação óssea que funciona muito intensamente, entre os 2 ossos do joelho existe uma camada que nós chamamos de cartilagem. É como se fosse um amortecedor, né? Um colchão de espuma que fica entre os 2 ossos e impede que esses ossos tenham contato direto, que isso causa dor. Por algum motivo, ou por trauma, ou por envelhecimento, essa camada de cartilagem ela vai se estreitando e vai sendo destruída. E daí um osso encosta no outro. E hoje o tratamento, quando isso acontece, é a colocação de uma prótese total de joelho, ou seja, o paciente retira o joelho e põe uma prótese metálica total. A técnica das células-tronco é exatamente para evitar, se comprovado que os resultados são positivos, evitar a colocação desse tipo de prótese. Como é que é feito? É colhido células, então, aqui da crista ilíaca do paciente. Em laboratório, nós a isolamos e multiplicamos por técnicas específicas. E realmente, como foi dito no vídeo, após 4 semanas, a gente atinge uma quantidade superior a 100 milhões dessas células. Mas para esse estudo, nós selecionamos que tem que ter um número fixo de células, são 100 milhões de células. E essas células, então, são injetadas no lugar da antiga cartilagem. Ainda aproveitando o resquício final dessa cartilagem e comprovadamente pela eliminação da dor e pela maior possibilidade de flexibilidade do joelho,
está demonstrando que essa cartilagem está se regenerando, coisa que não acontece de uma maneira natural. Ou seja, ela está recuperando aquela cartilagem ou aquele colchão que fica entre os dois ossos e permitindo, então, que haja uma mobilidade sem dor e sem limitação. Isso é muito bom. Algum paciente que te deixou muito entusiasmado com o resultado, com recuperação? Veja, esse estudo de joelho foram 10 pacientes. Aham. Todos os 10 pacientes tiveram uma recuperação de alívio da Que dor com maravilha. maior possibilidade de mobilidade. Mas assim, os pacientes que a gente trata das doenças do coração, que são pacientes extremamente limitados, porque se nós pensarmos que o coração fosse o motor de um carro, de 4 cilindros, por exemplo, daí 2 cilindros dele estão quebrados. Ele pode andar na reta ou na descida, mas se tiver que subir, não sobe não. E a mesma coisa, então, é por causa do coração. E a gente injetou essas células em pacientes, principalmente pacientes que sofreram infarto do miocárdio, e esses pacientes, muitos deles, desapareceu a isquemia e voltaram a ter uma vida próximo ao normal. Evidentemente que não foi um resultado igual para todos os pacientes, mas a grande maioria dos pacientes teve, sim, um resultado muito promissor, o que deixa a gente muito entusiasmado para continuar outras pesquisas. Isso é E assim a gente fantástico, está começando também para isquemia de membros inferiores, ou seja, aqueles pacientes que têm déficit da circulação dos vasos da perna, por exemplo, por diabetes, e que já operaram, já fizeram uma ponte de safena na perna, ou já fizeram angioplastia, que é a colocação daquele catéter por balãozinho, mas continuam tendo dor e estão caminhando para amputação. Só no Brasil são 85 mil grandes amputações Meu por ano por Deus. isquemia. É só injetar células, essas células criam novos vasos e tem grande possibilidade de diminuir muito o percentual de amputações. Esse é um outro estudo, por exemplo. Isso é maravilhoso. Isso independe do comprometimento a que o paciente já está sujeito? Independe, lógico, se o paciente já tiver numa pré-gangrena que vai amputar, aí já é uma fase tardia que talvez as células-tronco não resolvam. Mas se nós recebemos esse paciente um pouco antes, certamente a gente já tem claramente comprovado que a injeção dessas células, que são do próprio paciente, elas criam uma circulação, criam novos vasos ali na perna, melhorando a circulação, levando oxigênio, levando o sangue e diminuindo a dor e melhorando a capacidade funcional desse paciente. Que notícia boa. A gente faz mais um intervalo e já voltamos conversando com o Dr. Paulo Broff.
Estamos de volta com Gente.com, hoje ouvindo o Dr. Paulo Brofman, estamos falando sobre terapia celular e nós gravamos também uma entrevista com outro médico da equipe falando sobre a sua dedicação, Dr. Paulo, vamos acompanhar. Dr. Paulo Brofman é a peça fundamental hoje em dia, né, para o nosso tratamento, porque ele conseguiu, através do empenho dele, do trabalho que ele desenvolve há muito tempo, a formação de um dos 2 únicos laboratórios no Brasil autorizados a trabalhar com célula-tronco mesenquimal, tanto na área cardiológica, como também agora na área ortopédica ou em outras áreas. E, através do fomento da Fundação Araucária também, que hoje está sob a responsabilidade do Dr. Paulo Brofman, ele consegue nos dar condições para que nós tenhamos uma medicina que hoje é comparável com uma medicina na Europa ou nos Estados Unidos. Então, hoje, eu acabei de vir no Congresso de Toronto, o que se fala, o que se apresenta, realmente, é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Nós estamos numa medicina realmente de ponta, e isso graças ao desempenho, tanto do Dr. Paulo Brofman, da universidade, quanto da Fundação Araucária, que nos dão possibilidade para que nós possamos desenvolver esse tipo de tratamento. Agora, o senhor que está à frente de todas essas pesquisas, quando é que o senhor acha que a gente vai poder sonhar com acesso a esse tipo de tratamento? Já que, por enquanto, é um universo minúsculo de pessoas que são voluntárias nas pesquisas. Ah, sem dúvida. É porque, como nós já tivemos a oportunidade de dizer, ainda é um tratamento experimental. E eles liberam assim, os comitês de ética que controlam esses estudos de uma maneira muito rígida. Eles liberam, assim, às vezes, 10 pacientes, 15 pacientes, e nós selecionamos aqueles pacientes que nos procuram, né? Eu procuro o seu médico e o seu médico nos encaminha, para que a gente, então, veja se ele se enquadra perfeitamente no protocolo. Porque tem critérios de inclusão e critérios de exclusão. E se o paciente se enquadra nessas 2 variáveis, ele pode, sim, participar do projeto, né? Mas até vou reforçar essa pergunta para quem está nos ouvindo agora, assistindo a gente, e pensa assim, poxa vida, quem sabe é a solução para o meu caso. Qual que é o primeiro passo, doutor Paulo? Bom, o primeiro passo é conversar com o seu médico de consultório, seu médico de confiança. Eu tenho tal coisa, o que o senhor acha dessa perspectiva? O meu quadro se enquadra nessa perspectiva de células-tronco. O seu médico dizendo sim, é possível, daí encaminha ao nosso laboratório, lá na Pontifícia Universidade Católica, ou seu próprio médico entra em contato conosco e a gente daí troca a possibilidade de saber se o paciente se enquadra ou não. Daí ele vem a uma consulta, nós solicitamos todos os exames pré-seleção e ele, atendendo todos os requisitos, ele passa a fazer parte do projeto. Eu lembro que, como todo projeto de células-tronco ainda é um tratamento experimental e tem que ter autorização do Comitê de Ética, são projetos que têm que ser financiados, ou pelo governo do estado, ou por um órgão, uma agência de fomento do governo federal. O paciente não pode pagar por esse projeto, por esse tratamento. Já se discutiu e houve muita polêmica também com relação à utilização dessas células-tronco. Como é que está a questão da legislação? Bom, o Brasil autoriza a utilização de células-tronco mediante essas regras, né? Tratamento experimental, onde nós temos que fazer um projeto e esse projeto tem que ser aprovado pelos comitês de ética. As células-tronco embrionárias, que são aquelas células mais polêmicas, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, ainda são só células para ser usada em experimentos, em pesquisa básica e pesquisa pré-clínica. Ainda no Brasil não pode ser usada, e mesmo em estudos experimentais em humanos. No mundo inteiro só tem hoje um estudo com células-tronco embrionárias que é para problemas oculares. Hoje já teve um estudo para trauma de medula, mas ele foi interrompido, porque é uma célula ainda muito primitiva, é uma célula que a gente não tem o total domínio sobre elas. Mas em relação às células-tronco adultas, que são obtidas ou do próprio paciente, ou aquelas células do cordão umbilical do sangue, aquilo nós consideramos células-tronco adultas também, né? Essas podem ser usadas com toda segurança, não existe nenhum relato que essas células tenham causado algum dano no paciente ou tenham causado algum tumor, né? Agora, o fato de não poder utilizar essas células embrionárias, isso
limita o avanço das pesquisas ou não? Bom, é fácil de entender que as células tronco embrionárias é aquelas células do embrião que formaram Sim. todo o nosso corpo, né? Desde o cabelo até a planta do pé, ou seja, são células que podem se diferenciar em todos os tipos de tecido do nosso corpo. Mas o fato de não utilizarmos as células tronco embrionárias, não interfere na evolução dessa doença, porque tem muito a ser ainda pesquisado com células tronco adultas. E o ano passado, o professor Yamanaka, do Japão, que é um ortopedista, ele inclusive ganhou o Prêmio Nobel da Medicina. O que ele fez? Ele obteve uma célula da pele, injetou 4 genes no núcleo dessa célula, e essa célula começou a pensar e funcionar como se fosse uma célula tronco embrionária, substituindo então as células tronco embrionárias, sem os problemas éticos, religiosos e de se transformar em tumor. Mas ainda também é um longo caminho que tem que ser percorrido. E hoje a grande também avanço na área da terapia celular é um trabalho que, por exemplo, foi desenvolvido pela doutora Dolly Stella. Ela pegou um coração de um ratinho, lavou esse coração com uma espécie de um detergente, manteve só o arcabouço, pegou células do coração de outro ratinho, colocou nesse coração e ele voltou a contrair, ou seja, trocou todas as células de um órgão, criando um novo órgão. Que interessante. Agora eu vou te fazer uma pergunta, o senhor como pesquisador. O senhor acha que em quanto tempo a população vai ter acesso a isso, doutor Paulo? E será que vai ser uma medicina de elite, uma medicina para poucos? O que a gente pode sonhar quando se fala em terapia celular? Não será ao contrário, será uma medicina a ser utilizada em grande escala, né? Tanto que o próprio Ministério da Saúde, a FINEP, o BNDES, o CNPq e os órgãos de fomento também do estadual, no caso a Fundação Araucária, não nos meus projetos, por uma questão ética, né? Mas o senhor tem toda a legitimidade para falar, por estar à frente? Mas não pode, eu só consigo dinheiro de outros fomentos, não da Fundação Araucária, que nem seria ético, né? Estão investindo muito nessa nova fase da medicina, nessa terapia celular, porque o universo de pacientes que precisam é muito grande e não tem outra opção. O grande exemplo que eu dou são pacientes que sofrem, por exemplo, lesão no músculo cardíaco e desenvolvem insuficiência cardíaca. Só no Brasil são 240 mil novos casos por ano. O que é grave e independente de qualquer tratamento, esses pacientes vão evoluir muito mal em 5, 6 anos. Quando eles estão na fase final, o padrão ouro do tratamento é o transplante do coração. Mas são só realizados 200 transplantes por ano. Sim. Então, você veja o universo de pessoas que ficam sem nenhuma outra possibilidade. E a célula-tronco pode trazer, sim, um benefício a essas pessoas a um custo muito mais barato que o transplante. É um procedimento simples? Relativamente simples, e a grande maioria são células do próprio paciente, não tem problema de rejeição. Sim, é verdade. Né? Então, lógico que nós até podemos usar células de outro paciente, a gente também está caminhando isso, usar como se fosse um medicamento, né? Que a gente chama um biofármaco. Mas essas células não causam rejeição no paciente. Então, uma última pergunta para a gente terminar esse programa aqui com muita esperança. A gente pode acreditar, quer dizer, tudo caminha para isso, mas eu quero ouvir da boca de um grande especialista na área que nós vamos viver mais e melhor, porque não adianta só viver mais. A gente tem que viver bem. É o que eu sempre digo, né? Também não adianta... Você está trabalhando para isso. Não adianta a gente viver 100 anos se eu vou ter Alzheimer com 70 anos, né? O papel da terapia celular, da medicina regenerativa, é recuperar nosso cérebro para que eu viva 100 anos com condições dignas, né? Então, esse é o que está se buscando, né, através da medicina regenerativa. Que a gente atenda a longevidade, mas que dê qualidade de vida a esses anos que a medicina está aumentando na nossa vida. Que cheguemos aos 70, pedalando, nadando. A isso já chegamos, né? Então, vamos pular para 80, tá bom? 90. 90? Opa, melhor ainda. Muito obrigada, doutor Paulo, foi um prazer falar com o senhor. Sucesso aí nas pesquisas e em todo o trabalho. Obrigado pela oportunidade. Gente.com está terminando. Até o próximo programa.